Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Hoje respondendo a questão do Renier Costa. Renier mandou a questão aqui nos comentários do YouTube, naquele vídeo número 5 que tratava sobre Horus e Jesus. E é uma questão bem abrangente, mas basicamente sintetizando, ele quer saber como é que se encaixa a doutrina espírita na minha concepção de que as religiões são baseadas em mitos, que todas as religiões são mitologia. E aí vamos por partes, né? Que as religiões são baseadas em mitologia não é uma teoria minha, isso é praticamente um fato. Qualquer antropólogo, qualquer filósofo, qualquer historiador tem plena noção, estudando a produção do conhecimento humano, fazendo o que Foucault chamaria de uma arqueologia do saber. Dá para rastrear qualquer ideia, dá para rastrear como as ideias surgem, dá para rastrear como se formam os mitos. Que o conteúdo religioso é mitológico não deveria ser problema para qualquer mente racional, uma vez que todo esse conceito de milagres e de fenômenos metafísicos e sobrenaturais está racionalmente muito além da nossa realidade física. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem duas maneiras de se posicionar frente à vida e frente ao conhecimento. Existe uma maneira racional e existe uma maneira mágica. A maneira racional é a maneira da ciência e da procura do conhecimento, é aquela que procura explicações físicas para os fenômenos e explicações dentro do nosso entendimento, e que quando algum fenômeno escapa ao nosso entendimento, ao invés de procurar o conforto de uma explicação mágica como as fornecidas pelas religiões, quem é racional se conforma humildemente com a própria ignorância e espera que o conhecimento avance o suficiente para poder explicar aquele fenômeno. As religiões, elas têm resposta para tudo. E a diferença entre a fé e a razão é o compromisso que o ser humano toma na hora da fé. Por quê? Porque a fé não pode ser contestada, a fé não pode ser arguida, a fé não comporta dúvidas. A fé é um compromisso, a fé é uma profissão, como se diz. É algo que a pessoa professa e não discute, é algo que ela professa e não questiona. Então, dada essa diferenciação, é claro que quando a gente oferece uma explicação racional para os fenômenos religiosos, uma boa parte das pessoas que faz da fé um instrumento acima da razão não concorda. E a maioria dos seres humanos tem essa noção de que mitologias são as outras, a minha é de verdade, a minha religião é de verdade. Eu sou uma pessoa cética, não só pela educação que eu recebi, mas porque eu faço do ceticismo um instrumento da minha sanidade mental. Eu não consigo acreditar cegamente no que quer que seja, nem mesmo na ciência. Há muita coisa questionável no processo de produção de conhecimento, e é bom que assim seja. A ciência não pode ter a última palavra, porque o dia em que ela tiver a última palavra, ela não será ciência. Se ela não for passível de questionamento, ela perde a sua razão de ser. Então, como cética, eu defendo essa noção de que, como qualquer outra ideia produzida e defendida pelo ser humano, as religiões têm uma história. Elas podem ser rastreadas, elas podem ser comparadas e muitas vezes elas têm inúmeros aspectos em comum, porque elas se transcendem e se encontram nos encontros culturais.
Isso eu já abordei em vários dos nossos vídeos. Com relação específica ao que é chamado a doutrina espírita, cabe também uma diferenciação. Todos os cultos de matriz africana são espíritas. Você tem a Umbanda e o Candomblé aqui no Brasil, tem o Voodoo no Haiti, tem a Santeria por toda a América Central. E todas elas partem do princípio de que existem entidades no nível metafísico, que existem espíritos ou entes que podem ser incorporados de maneira mediúnica por pessoas que têm essa predisposição e que essas pessoas estão entre nós e que existe uma comunicação entre esse mundo espiritual e o mundo em que nós vivemos. Esse é o princípio espírita e nesse ponto as religiões de matriz africana elas são autenticamente espíritas porque elas fazem dessa noção do espírito uma noção que se entrelaça com a natureza, ela é uma noção natural. O kardecismo, entretanto, que é o que as pessoas chamam de doutrina, é um composto de ideias inventado e tem data. Diferentemente das controvérsias que existem sobre quando a Bíblia foi escrita, quanto mais recente a criação, mais fácil de se estabelecer a temporalidade, mais fácil de se traçar a historicidade desse fenômeno. E o kardecismo surge com Allan Kardec, na década de 1850. É chamado de doutrina porque algumas pessoas têm bastante escrúpulo de se referir ao kardecismo como uma religião. Outras pessoas acreditam que seja uma filosofia, mas não se trata de uma filosofia porque o kardecismo não segue os princípios intelectuais de qualquer filosofia conhecida. Qualquer um desses grupos de ideias, qualquer dessas filosofias derivadas de determinados pensadores tem em comum a interpretação da realidade. Quer dizer, os filósofos não interpretam o metafísico, os filósofos interpretam a realidade. E ainda mais a partir da concepção cartesiana, a partir de René Descartes, qualquer filosofia metafísica não tem lugar no mundo intelectual. Então, o espiritismo ou kardecismo não pode ser considerado filosofia. É considerado doutrina, sim, porque quem pratica não discute. Embora seja uma das únicas religiões, eu ponho muitas aspas, que incentiva os seus fiéis a ler, incentiva a ler livros produzidos apenas dentro daquele cânone defendido pela ortodoxia espírita. E Allan Kardec era um homem do século XIX, com tudo que isso tem de bom e tudo que tem de ruim. Quer dizer, seu conhecimento do mundo era limitado pelo seu lugar no tempo e no espaço. Se vocês pegarem dois dos princípios básicos do kardecismo, que é essa noção semelhante à noção de karma que vem do budismo e a reencarnação que também vem das religiões orientais como o budismo e o hinduísmo, embora os kardecistas se considerem cristãos e muitos aqui no Brasil sejam católicos, é totalmente incompatível com as ideias do evangelho, porque para o evangelho cristão, e aí tanto faz católico ou protestante, existe começo, meio e fim na vida do ser humano. E a vida após a morte, ela pode ser no céu, no inferno ou no purgatório, conforme o comportamento da pessoa durante a vida. Então, reencarnação é incompatível com os ensinamentos
de Jesus, conforme eles constam nos evangelhos canônicos. Muito se discute sobre o que Jesus disse ou deixou de dizer. Muitas pessoas foram além e muito além dos textos canônicos e até dos textos apócrifos. Então, já disseram que Jesus era anarquista, já disseram que era comunista. Cada um tem uma interpretação própria de Jesus. E os kardecistas também têm. Mas o kardecismo em si, ele é datado. Ele é muito mais fácil de datar à medida que se lê o modo como os espíritos são percebidos pelo Allan Kardec do que teorias mais antigas ou dogmas mais antigos ou religiões mais antigas. Por quê? Porque o século XIX é característico. Convivem ali racionalidade, cientificismo, determinismo, toda uma série de ideias que podem ser identificadas no texto de Allan Kardec. No caso do Brasil é interessante porque, embora o kardecismo tenha surgido na França, hoje na França, se existem poucos milhares de kardecistas, é muito. O kardecismo não pegou na Europa. E não pegou porque, à época, havia muita fraude. Muitas pessoas se aproveitaram dessa noção de espiritismo e montaram espetáculos teatrais, arapucas, leitura de sorte e todo tipo de armadilha para tirar dinheiro dos incautos. Então, o espiritismo ficou com uma fama péssima na Europa. Essa noção de vida após a morte, de espíritos que se comunicam, faz sucesso nos Estados Unidos, mas o kardecismo em si não faz sucesso lá. Talvez o único lugar do planeta onde o kardecismo de fato teve uma sequência foi aqui no Brasil. E teve uma sequência porque uma série de médiuns foi além. Você tem vários espíritos, né, que enviam mensagens, escritores que psicografam. Existe uma vasta literatura em português de cunho kardecista. Eu não estou aqui para desrespeitar a fé de ninguém, e que isso fique claro. A minha interpretação é uma interpretação histórica, é uma interpretação antropológica, filosófica, é uma interpretação intelectual do fenômeno. Cada um escolhe o modo como vai ver o mundo. E isso já deveria ficar claro, porque se algumas pessoas escolhem uma interpretação racional e outras escolhem uma interpretação mágica, isso é absolutamente pessoal. Então, eu não estou aqui para ofender a fé de ninguém. O que eu estou tentando mostrar é que existe uma história por trás de cada ideia e que as ideias são datadas. Nesse sentido, é muito mais fácil perceber que uma boa parte dos fenômenos que o kardecismo se dedica a explicar são fenômenos que ultrapassam a racionalidade e que por isso a ciência utiliza com muita cautela e procura explicações sempre dentro do máximo respeito, mas mesmo assim são fenômenos que estão no nível metafísico, que não estão no físico. Porque se fossem tão evidentes, todo mundo veria. Minha grande dificuldade em relação ao kardecismo é essa questão da mediunidade. Às vezes a pessoa chega pra gente e diz como se fosse um elogio: nossa, eu sinto que você tem mediunidade, porque você não desenvolve. E por quê? Nem todo mundo está disposto a embarcar numa viagem como essa. Eu, por exemplo, não estou. Eu me sinto confortável no mundo racional.
E quando surge um fenômeno que eu não consigo explicar, quando surge alguma coisa que foge ao que é o conhecimento atualmente, eu sempre penso como viveu o homem medieval. O homem medieval vivia num mundo em que ele não sabia como funcionava e que ele se aferrava às suas crenças, à sua ideia de fé religiosa, para evitar a loucura. Eu vivo no mundo moderno. Eu não preciso me aferrar a absolutamente nada para evitar a loucura. Basta que eu tenha bom senso. Então, se eu não vejo o espírito, para mim ele não existe e eu fico perfeitamente confortável vivendo assim. Mas eu respeito, eu tenho parentes que são kardecistas, eu tenho parentes que são católicos e eu tenho parentes que são evangélicos. E nem por isso a gente deixa de conviver uns com os outros. A questão é, dentro da perspectiva histórica, o kardecismo tem data de início. Ele não é algo que paira acima do bem e do mal. Houve um momento em que o cidadão que se denominou Allan Kardec escreveu um livro chamado Livro dos Espíritos, e a partir daí desencadeou toda essa escola de pensamento. Se os espíritos existem ou não, não cabe a mim provar ou deixar de provar. Isso vai da fé de cada um. Então, Renier, eu não vejo qualquer incompatibilidade entre a minha interpretação sobre a história das ideias e a história das mitologias e o surgimento do kardecismo. Até pelo contrário, porque Allan Kardec copiou uma porção de ideias que já estavam por aí. O kardecismo incorpora os conceitos budistas e hinduístas de reencarnação e de karma, incorpora a ideia do mesmerismo, do magnetismo da Terra, incorpora coisas e pequenas ideias que estavam esparsas pelo século XIX e que ele juntou e tentou dar uma interpretação de mundo. Não cabe a mim criticar ou dizer se ele está certo ou está errado. Eu só estou mostrando como é que ele fez. Independente de qualquer interpretação, você tem no decurso da vida do ser humano fenômenos que não se explicam. Alguns cientistas são radicais e acreditam que toda religião não passa de delírio. Eu não diria isso. Eu não sou neurocientista, eu não sou psiquiatra, eu sou historiadora. Para mim, as religiões são construtos culturais. Elas fazem parte da cultura humana. Elas fazem parte daquilo que identifica o ser humano como tal. Mas ainda assim elas são construídas em tempos históricos. E o kardecismo como qualquer outra. Eu peço desculpas se em algum momento fui mais enfática e reitero a minha posição. Não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para destruir a fé de ninguém. Se você tem clareza e fortaleza na sua fé, o fato de você descobrir como é que ela surgiu não vai te derrubar. Pelo contrário, vai mostrar para você que a sua fé é parte da sua identidade como ser humano. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar a que a gente se conheça melhor, para que a nossa trajetória histórica desvende quem somos nós como seres humanos. Por isso, qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só perguntar que eu respondo.